Existe algo em sua carreira que se repete com frequência? Você tem a sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, tendo um currículo adequado, uma bagagem muito grande, as coisas continuam não acontecendo para você? Existem comportamentos, emoções que, mesmo você resistindo, você continua repetindo porque eles te fogem do controle? Então, essa live de hoje é para você. Esse vídeo, esse episódio, essa conversa que nós vamos ter aqui hoje é para você. O nome hoje da nossa live é História de Vida e Carreira, uma visão sistêmica do nosso processo. Prazer em conhecê-los, meu nome é Renata Guzmão, eu sou coach de carreiras, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes corporativas. Eu atuo dentro das empresas através de palestras, treinamentos, programas de desenvolvimento, orientações, fazendo com que as pessoas das empresas sejam mais eficazes, mais assertivas, mais produtivas, mas também fazendo com que as empresas sejam melhores ambientes para se trabalhar, para estar, para que ambos consigam conquistar os seus sonhos, empresa e colaborador. E eu também atendo o processo de coaching individual através de sessões individuais, te fazendo através de ferramentas de coaching. Eu tenho um processo de 10 sessões, dura aí mais ou menos em torno de 3 meses, onde através de sessões individuais, semanais, nós vamos nos encontrar para eu aplicar ferramentas, testes, exercícios práticos para te ajudar a ser uma pessoa mais feliz e realizada dentro da sua própria carreira. E hoje eu tô aqui com mais conteúdo. Aqui nesse Instagram você tem muito conteúdo a respeito disso, a respeito de sucesso, a respeito de carreira, a respeito de desenvolvimento profissional. E a live de hoje é justamente para isso, para te ajudar com esse assunto também. Nós já trouxemos aqui exercícios relacionados à gestão de tempo, à gestão financeira, à transição de carreira, network, enfim, assuntos que para te agregar, assuntos que eu considero muito importantes de toda aí a experiência que a gente tem para te fazer levar esse sucesso. E aí eu sempre trago pessoas aqui para me ajudar, especialista em assuntos específicos que eu tenho a oportunidade de encontrar na minha carreira para justamente me ajudar a abordar, a explanar melhor aí esse assunto. E hoje, para falar desse assunto, visão sistêmica da nossa carreira, do nosso sucesso, eu trouxe ela. Vou até ler aqui o currículo dela, que o currículo dela é caprichado. Não é à toa não que eu trouxe ela, gente, ó. Então eu trouxe ela, que é terapeuta sistêmica, consteladora. Ela é criadora da técnica energética chamada padrão angelical. É uma técnica dela. Ela é instrutora de Theta Healing e treinadora comportamental. Aliás, foi onde eu me conectei com ela. Mais um presente que eu trouxe do IFT, Instituto de Formação de Treinadores. Formação que eu fiz em janeiro e tive o prazer de conhecê-la e até de passar por alguns atendimentos aí com ela. Então trouxe ela aqui para falar com vocês. Já vi que ela tá aqui. Deixa eu chamar para nossa live a minha querida amiga Flávia Roncola. Live, esperando a live aí entrar, esperando a Flávia chegar, minha convidada. Aqui, aquele momento, né? Vai dar certo, não vai dar. Opa, chegou, chegou. Ah, Oi, Flavinha, boa noite. Aí, Eu boa estou, menina, noite. nesse horário. E eu tô toda improvisada aqui, que eu tô na casa do meu irmão aqui em Curitiba. Então eu achei uma parede branca, falei, é aqui mesmo. É isso mesmo, nossa, que legal. A Flavinha é de Toledo, né, Flavinha? Isso, Então, e aí você tá aí na casa da família em Curitiba, então. isso. Opa. Tô passeando aqui. Olha, muito obrigada, viu, de ter aceito o convite para falar desse assunto, que é um assunto aí que está bem em alta, né? E vejo você falando isso com muita propriedade. Já participei de um dos seus atendimentos, gostei muito da maneira que você faz isso. E aí eu queria que você me ajudasse aqui, Flávia, com os meus clientes, especialmente com a minha audiência. Automaticamente vai aparecer para a sua também, Com certeza. ajudando os meus clientes a terem mais sucesso na sua carreira, ter mais realização, ter mais dinheiro. A gente merece, né, Flavinha? Riqueza pura, né? A gente merece. Afinal de contas, estamos aqui para ter prosperidade e abundância. Se a gente Exatamente. tiver diferente disso, a gente tá tudo emaranhado,
tudo cheio de crença. Isso. E aí, vamos falar, né, Flavinha, justamente disso. Flávia, para iniciar, quais que você acha assim que são os sinais que tem, você falou essa palavra, né, emaranhado, né, que assim tem alguma emaranhado na minha cabeça vem lá aquela coisa de uma teia, né, uma coisa um barbante, todo enrolado, que a gente não consegue enxergar um caminho. Na sua opinião, quais sinais, o que que acontece na vida da pessoa que indica que tem um emaranhamento, que tem alguma coisa errada, principalmente na carreira da pessoa? Será que o pessoal tá pronto, Rê, para ouvir? Ai, ai, Porque ai. vem umas verdades que talvez doa, Ai, né? ai, ai. Então já vamos avisando que Se talvez prepara vai então, doer um adoro. pouco ouvir algumas coisas, né? Então, essa pergunta em específico, quais sinais, né, que a pessoa pode identificar na carreira que é emaranhamento familiar, que são questões familiares, né? Por exemplo, uma coisa que eu ouço muito em consultório e também aqui no Instagram é sentimento de falta de reconhecimento. Então, a pessoa não se sente ouvida no trabalho, a pessoa não se sente vista, as outras pessoas recebem aumento ou progressão na carreira e ela não, né? Outro sintoma. A gente tá falando só dos sintomas, né? Não falou nem Sim. dos emaranhamentos, só sintomas. Muito tempo recebendo o mesmo salário, né? Então a pessoa tá presa ali naquele teto financeiro, né? Então passa ano, vai ano, troca de emprego, mas não troca de teto financeiro, né? Então é sempre aquele mesmo salário. Também tem a ver com o sistema familiar. E assim, a gente pode dar inúmeros temas aqui, mas, por exemplo, a pessoa, a hora que ela tá avançando um pouquinho na carreira, ela adoece. Né? Então a pessoa começa a avançar, começa ali a ter um resultado, principalmente isso, talvez as pessoas que sejam empreendedoras, empresárias, autônomas, ou aquelas pessoas que realmente têm, né, essa escala de progressão de carreira, a hora que ela começa as coisas andarem e fluírem, fica doente. Fica doente, aí tem que parar, aí aquela promoção que estava para sair já não sai, porque ela parou de dar o desempenho. Ou o progresso dela como empresária também dá uma travada, porque dependia dela fazer os movimentos e a pessoa não faz. Né? Então, tudo isso são sintomas que a gente pega no sistema familiar da pessoa. Olha, esse Só exemplos. sistema familiar, olha, com certeza. Ô, Flavinha, sabe que eu vejo muito assim, ó, o pessoal muito com emaranhamentos de relacionamento dentro do trabalho. Então, por exemplo, assim, aquela pessoa que está sempre envolvida em conflitos dentro do trabalho, aquela pessoa que ela às vezes, enquanto líder, ele é alguém assim que é muito impositivo, que recebe ação trabalhista por dano moral, porque ele se comunica de uma maneira adequada, inadequada. Tem também aquelas pessoas assim que ela sempre tá no meio de pessoas que são nocivas, que não agregam nada para ela. Então, ela às vezes ela troca de trabalho. Eu vejo muito isso, porque eu fui de RH há muito tempo, então as pessoas vêm pedir demissão para mim. Né? E a Flavinha também tem um histórico aí, ó, do direito aí na vida dela, então sabe muito bem, explicando racionalmente, falando como que as pessoas manifestam isso. Então, assim, a pessoa vem pedir demissão, ela fala assim, eu não suporto mais essa equipe, não gosto mais dessas pessoas, pessoal aqui são muito um ambiente hostil, aí sai, vai para outro lugar, aí depois de um tempo a pessoa vem conversar comigo falando, não tem como eu voltar aqui não, por quê? Porque lá Era menos pior. era menos pior. Eu tenho pessoas piores lá. Então, esses emaranhamentos relacionados a relacionamento também acontece muito, né? Muito. Principalmente porque nós não temos dentro da nossa cabeça outra imagem do que o nosso primeiro sistema. Qual é a nossa primeira empresa que a gente trabalha? Qual é o primeiro lugar que a gente aprende a se relacionar? Dentro Dentro da da família. família. Uhum. Então, se eu conheço um tipo de vida, né, um tipo de relacionamento, talvez ali dentro da família eu agia, eu se comportava, eu enxergava que era de uma forma, quando eu vou para o meu relacionamento no trabalho, eu trago a mesma coisa, eu trago a mesma visão.
E não adianta a gente ficar trocando de lugar sem curar a ferida. E aí, aqui fazendo uma analogia bem fora do contexto, mas só para exemplificar, é aquela pessoa que entra e sai de relacionamento, e aí sempre o outro que é o tóxico, né? Ela entra e sai, entra e sai, entra e sai, o outro é sempre o problema. Enquanto ela não curar aquela ferida, não adianta. O relacionamento ele vai continuar sendo da forma que é. A mesma coisa o trabalho. Eu vou entrar e sair de trabalho e eu vou ter os mesmos desafios. Exato. E às vezes assim, você troca de carreira, igual no meu caso. Eu era CLT, por exemplo. Aí tô agora como empreendedora. Eu trouxe a Renatinha junto, né? Os sentimentos, as emoções, né? Então, às vezes, a gente troca de até mesmo modalidade de trabalho, mas a gente traz para a gente alguns comportamentos. Bom, você falou aí sistema. Claro que quando a gente fala de sistema, a gente pensa em primeiro lugar nos nossos pais, né? Saí agora de uma sessão e o tema ali da sessão de coach de carreiras e o tema que a gente trouxe é a questão do relacionamento com os pais. Como que você acha, Flavinha, que você não, né? Como que dentro desse sistema aí dessa questão da visão sistêmica, a relação com nossos pais afeta a nossa vida profissional? Tá. Então vamos lá. Tem uma frase que o Bert Hellinger diz que é: a mãe, o sucesso tem a cara da mãe. Essa é uma frase muito conhecida dele no meio sistêmico, né? E diz: o sucesso tem a cara da mãe. E a forma com que a gente vê a nossa mãe, o mundo nos enxerga. Ou seja, se eu tenho pena da minha mãe, se eu rejeito a minha mãe, se eu acho que minha mãe deveria ter tido outro tipo de vida diferente daquele que ela teve, eu levo essa correspondência para o meu sucesso. Então, quem é que vai ter sucesso se a fonte, que é a mãe, ela rejeita? Como eu vou ser bem vista pelos outros se eu não bem vejo a minha mãe? Sim. Então, todos esses processos, essas correlações, têm relação com a fonte, que é a mãe, e o mundo, que é o pai. Então, a mãe é a fonte da vida. Ela é a fonte de tudo que você é. O pai é o mundo. É aquele que te dá força para te levar para o mundo. Se eu não tenho dentro de mim, bem acomodado dentro do meu coração, em honra e não em amor, né? Em honra aqueles dois seres humanos que me deram a vida, automaticamente eu não vou receber da vida de volta tudo aquilo que eu acredito que mereço. Então eu fico presa, eu fico emaranhada, eu fico limitada à minha visão que eu tenho dos meus pais. Isso, e Dá aí, pra... não, e aí assim, né, um assunto muito, que você começou a falar, eu falei, meu Deus, que pesado, né? É super pesado a gente ver dessa forma. Porque assim, sabe, Flávia, a gente fala assim, poxa, mas é claro que eu amo o meu pai e a minha mãe. Claro, né? Jamais eu vou falar que eu não amo o meu pai. Claro que existem algumas Sim, situações que são muito existem pessoas extremas. que não querem. Repugnam, Repugnam. exatamente, né? Ah, eu fui abandonado, eu fui, Isso, né, sei lá, sou isso, vítima de um estupro, que tem isso, né? Eu fui um filho não isso, desejado. Então tem uma relação isso. mais extrema que a gente ressignifica. Agora, sim, existem situações que a gente fala, poxa, né, mas eu amo a minha mãe, eu quero tão bem ela. Nessas situações também pode estar acontecendo um certo tipo de emaranhamento no seu ponto de vista? Com certeza, com certeza. Principalmente para as pessoas que elas têm um senso de salvador. E aí vamos abrir o leque de quem é que tem esse senso de salvador? Todo profissional da ajuda. Todo profissional da ajuda é um salvador por natureza. E o salvador por natureza, ele tem a tendência a não ganhar dinheiro se ele não se curar. Porque ele quer salvar demais as pessoas, ele quer fazer demais pelas pessoas, e aí ele tem de problema com o quê?
Receber. Receber. Então, quando eu não estou aberto a receber, eu não recebo nada. Eu não recebo dinheiro, eu não recebo aumento, eu não recebo ajuda, eu não recebo nada. Por quê? Porque dentro de mim tem a imagem de ter que salvar. E aí, você falou, né, da pessoa amar a mãe, da pessoa amar demais os pais. Se esse amor for um amor cego, um amor que deixa ela presa aos pais, automaticamente esse grande amor faz com que ela tenha dificuldade de ir para a vida. Porque ela está presa naquela necessidade de salvar os pais, de tirar os pais daquela realidade. E aí ela não tem força para ir para a vida. E ela leva, o problema de tudo isso é que não necessariamente e exclusivamente a gente leva esse senso para apenas os pais. A gente vai querer fazer isso com um colega de trabalho, a gente vai querer fazer isso com o chefe, a gente vai querer fazer isso no relacionamento amoroso, a gente vai querer fazer isso até com a tia que tá na esquina ali, que tá chovendo, a gente já começa a ficar desesperada por causa dela. Porque tem uma necessidade muito grande de fazer pelo outro. Como consequência, não sei receber. E ao não saber receber, eu não recebo nada. Exatamente. Nem aquilo que eu mereço, né? Nem o que a gente Muito merece. menos. E você tá Muito falando menos. aí, eu tô lembrando assim, né, que nas sessões de coach, por exemplo, né, a gente sempre, nas primeiras sessões, a gente sempre fala do ambiente da pessoa. E ambiente, de onde você veio, né, quem que te criou, e assim, como que foi a sua relação com seus pais, e sempre com aquele olhar de, em primeiro lugar, enxergar de uma maneira muito positiva que ele veio do ambiente certo, das pessoas certas, que ele, né, nasceu da família que ele tinha que nascer, que foi o pai certo, que foi o pai adequado. Até porque, Flavinha, se a gente olhar na vida de pessoas que a gente admira, pessoas de sucesso, eles sempre contam a história deles de uma forma tão honrosa, né? Olha, né? Mas meu pai, ele batalhou, ele me deu o que ele não tinha. Então, assim, esse olhar de honra para quem não tem esse olhar, porque o que que chega pra gente? Assim, ó, eu não quero ser igual ao meu pai. Deus que me livre, eu quero trabalhar muito para não ser igual ao meu pai. Então, essa ressignificação. E quando você fala, por exemplo, do dar demais, por exemplo, estou pensando no meu exemplo, né? Assim, eu sempre tive uma relação muito próxima do meu pai, mas assim, porque eu fui sou a filha mais nova, então tem aquela coisa do proteger, de dar todo o amor para aquela. Você tem uma ideia, meu pai fala errado comigo ainda, entendeu? Ele fala, Eu vi? vem pra você viu, né? Isso vem papá, vem naná. Então, eu tenho para mim, e agora isso é consciência, depois de muitas constelações, terapias, coach, eu tenho muito assim, que eu tento enxergar, por exemplo, em clientes, em figuras de liderança e até mesmo em parceiros, a figura do meu pai. Então, se a pessoa, Flavinha, falar bem assim, não me bajular, não me agradar, não fazer as coisas que eu quero, eu já acho que tem alguma coisa de errado com a pessoa, né? Então, eu não sei se é um exemplo prático disso que você está falando, que é a questão da transferência que a gente faz dessa expectativa, né? Isso. E tanto para receber, né, querer que as pessoas façam, quanto na exigência que a gente tem dos nossos pais. Então, você comentou, por exemplo, dos processos trabalhistas, certo? Isso mesmo. O processo trabalhista, ele nada mais é do que a pessoa entra na sua empresa na postura de filho. Ele não entra como um funcionário. Ele entra na postura de filho. E quando ele sai e ele te processa, ele não está cobrando o chefe, ele está exigindo algo dos pais. E qual é a compensação? Através do dinheiro. Então, quando a pessoa tem muito problema com pai e mãe, ela tem essa necessidade, ela procura lugares para ter problema para depois exigir. É um ciclo que, se a gente parar e olhar friamente e dando exemplos, parece que é muito abstrato. Porque toda constelação ela é prática. Então, cada caso é um caso. Não vou dizer que é o caso de todo mundo que entra com processo, não vou dizer que é o caso de todo mundo que sofre processo.
Por quê? Porque é generalizar demais. E a constelação, ela não é nada generalista. Tanto que a gente não consegue repetir uma constelação duas vezes. Por isso que ela não é uma ciência, e sim ela é considerada algo fenomenológico, né? Então, o que eu vou trazer aqui de informação são coisas vistas e revistas que acontece. Pode ser que você vá constelar e apareça outra coisa? Pode. Pode ser. Porque é o seu caso, o seu sistema, a sua prosperidade, né? Então, muitas vezes a gente precisa parar, ouvir algumas informações para a gente tomar consciência e escolher olhar para o seu caso, né? Igual você falou. O meu caso, eu tenho essa questão com meu pai. Eu preciso honrar esse homem e entender que ele está dando tudo dele. E se você não olhar com honra, se você não olhar com amor ou querer que ele fosse diferente, muito provavelmente você não teria o sucesso que você tem no seu trabalho. Exatamente. Porque daí você poderia ter ficado infantilizada, por exemplo, você poderia ter ficado esperando que ele viesse resolver para você. E não, você honrou isso, você olhou para isso, você enxergou isso com o amor e o respeito que tem que enxergar e foi para a vida. Não, e você tá falando isso, tô até pensando, né? Porque, olha, a virada de chave realmente foi. Olha, até os. Gente, aí agora é a hora que eu choro, tá? Tô brincando, não vou fazer isso aqui, espero, né? Ao vivo, né? Mas, assim, olha, eu lembro que, assim, adolescente, eu queria muito que ele parasse de fazer aquilo, que eu morria de vergonha dele me falando errado da frente de namoradinho, sabe? Menina, até que nos 30 anos ali, mais ou menos, eu falei, ai, quer saber, gente? É o jeito dele demonstrar amor, dele demonstrar carinho, né? E foi justamente nessa aceitação, né? Nesse meu exemplo, como você está falando, cada um é um, que realmente teve essa virada de chave, né? O honrar. E até hoje minha mãe falava, você é muito puxa-saca do seu pai, né? Por quê? Porque eu sei que esse olhar para os ambos, né? Isso é muito positivo. Flavinha, e aí, né? Já sei, porque é isso que você tá falando, cada caso é um caso, mas a gente pode saber que se tá alguma coisa não dando certo ou tendo uma frequência de coisas negativas acontecendo, eu preciso trabalhar isso, eu preciso olhar para isso. Eu sei que tem muitas coisas para serem feitas. Você mesmo, né? Tem muitas formações, muitos métodos para trabalhar isso. Mas se a gente pudesse falar assim, Flavinha, um primeiro passo, uma única coisa que a pessoa poderia fazer para ela se reconciliar com esse sistema dela e ir para a vida, e ir para a carreira, qual que é o primeiro passo? Tomar a decisão. Por que eu acho importante essa tomada de decisão? Porque uma coisa que eu falo muito é assim, por exemplo, toda constelação, a pessoa ela pode buscar de balde ou ela pode buscar de colher. Então, imagina que a constelação é uma caixa d'água gigantesca. E ela pode ir para essa constelação buscando de balde, ou ela pode ir lá e buscar de colherinha. Qual é a diferença de quem busca de balde e quem busca de colherinhas? Um pouquinho. Quem busca de balde não leva muito mais. Quem não decidiu fazer o que precisa ser feito para avançar. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim: olha, beleza, você quer ter sucesso na sua profissão, você quer ganhar mais dinheiro. Porque vamos lá. Genericamente, tá? Vamos generalizar aqui um pouco, só para ficar mais fácil exemplificar. Dizem que, né? A constelação diz que dinheiro vem com a mãe, porque ela é a fonte, e ele fica com o pai. Então, se eu não faço dinheiro, eu vou precisar olhar para o sistema da minha mãe. Se eu faço dinheiro, mas ele desaparece da minha mão, eu preciso olhar para o meu pai e para o sistema do meu pai, ok? Vamos generalizar aqui o negócio. Uhum. Obviamente que às vezes a gente abre a constelação e o negócio é tudo diferente, tá? Mas, em regra, é isso. Beleza. Beleza? Ok. Aí, eu sei disso. Que eu vou precisar fazer esse movimento de ir na constelação porque eu quero avançar na minha carreira, porque eu trabalho e não vejo dinheiro.
trabalho, faço, o dinheiro vem e de repente desaparece da minha mão. Ok. Aí eu chego na constelação e eu falo, olha, você vai precisar olhar pro seu pai, você vai precisar honrar esse ser humano que te deu a vida. E a pessoa fala, não. Mas, assim, mas você não tinha falado agora, 2 minutos atrás, que você queria o dinheiro? E eu coloco você de frente para o que você precisa resolver e você não quer. Isso é o que a pessoa precisa, entendeu? Ela toma consciência de fazer aquilo que precisa ser feito para passar por esse desafio. Não estou dizendo que vai ser um movimento fácil, eu não vou dizer que vai ser um movimento que a pessoa vai sair espontaneamente na hora, mas a pessoa precisa ir com as barreiras baixas. Ah, não, isso eu não faço. Então nem vai. Nem faça. Enquanto você não decidir fazer o que precisa ser feito, até que aquilo seja visto, honrado e solucionado. Isso. Aí, digamos assim, ó, por exemplo, quem tá aqui assistindo a gente. Aliás, galera, ó, se tiver perguntas, aí Ah, aproveita é a Flávia verdade. aqui, viu, pra Podem fazer falar. perguntas. Fazer perguntas. Ó, o meu caso, né? Ó, eu falei do meu aqui, ó, tem um emaranhamento, né? Vou fazer perguntas aí, aproveitar o momento da Flávia aqui. Flávia, por exemplo, quem tá aqui nunca foi, por exemplo, numa constelação, não vai ter oportunidade de ir na vida dela, na própria vida dela. Ou, por exemplo, essa semana, né? Nós estamos aqui na quarta-feira. O que que ela tá tendo consciência? Olha, tá acontecendo comigo, dinheiro vem para mim, não fica, ou eu não consigo sair do lugar. O que que ela poderia fazer assim na prática que vai levar ela a dar uma mudadinha de chave? Tá. Então vamos considerar que a pessoa não vai fazer a constelação. Isso. Primeiro lugar é olhar para os pais e aceitar o destino deles. E toda vez que você for lembrar dos seus pais, que você for ver os seus pais, sair do lugar de arrogância, de achar que você sabe o que é melhor para eles. E isso serve tanto para pai, quanto para mãe, quanto para os dois, quanto para os irmãos. Serve para tudo. Por quê? Porque enquanto eu achar que eles deveriam ter me dado mais, feito diferente ou vivido a própria vida diferente, eu não honro a vida deles. Então, a partir do momento que eu decidi, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer dinheiro, eu quero avançar na minha carreira, o primeiro movimento é deixar os pais em paz. E como serve? Dá, dá, É. dá trabalho e, nossa, é forte isso, né? Ô, Flavinha, quando a gente está falando de pais, por exemplo, a pessoa que ela foi, que ela é filho adotivo, que ela teve ela não convive com os pais biológicos. Nesse caso, para quem que ela olha? Para os pais adotivos ou para os pais biológicos? Quem que ela tem que Os dois. ressignificar? Para os dois? Ela tem dois sistemas. Mas o que geralmente trava a vida dela é o sistema biológico. Entendi. Porque é aquele que principalmente ela rejeita. E eu digo mais, tá? Se a pessoa dá trabalho, se a pessoa adotiva dá trabalho dentro do sistema que adotou, significa que os pais adotantes não aceitam os pais biológicos e querem ser pais melhores. Nossa, chega a arrepiar quando falo isso. Sim, porque deve Quando acontecer na grande maioria das vezes, né? E isso pode ser muito mais comum do que o contrário, né? isso, então ela quer ser pais melhores do que aqueles pais que deixaram a criança para adoção. E aí é o que acontece. Tudo que é excluído, ele precisa de um lugar e precisa ser visto. Adivinha o que aquela criança faz dentro do sistema? Traz o sistema inteiro para dentro de casa e todos os desafios para que aquilo seja visto. Então a gente não pode excluir nada, a gente não pode excluir os pais, a gente não pode excluir os nossos pais, a gente não pode excluir os nossos ancestrais.
a gente não pode excluir os nossos irmãos, a gente não pode excluir os nossos filhos, a gente não pode excluir nada. Então, toda vez que a gente exclui, a gente acaba trazendo para dentro da nossa vida algo para nos lembrar daquilo. Por exemplo, eu tenho um irmão que eu rejeito. Ah, aquele irmão lá, meu Deus do céu, só dá trabalho. Nananana. Eu vou no trabalho, eu vou encontrar uma pessoa que vai refletir o meu irmão. Vai ser meu chefe, vai ser meu colega de trabalho, não importa. Alguém vai repetir aqueles comportamentos que vai me tirar do sério. Quem eu preciso aceitar para isso acabar? Para esse ciclo parar de se repetir? Os meus pais ou o meu irmão? Quem que eu preciso aceitar? Todo mundo precisa aceitar aquele irmão. Entendi. Precisa aceitar. Então, toda vez que a gente tem essa realidade, você falou muito, né, do conflito, das pessoas entrarem em situações conflituosas dentro de empresas, muito provavelmente ela tem um sistema, não necessariamente ela, mas ela tem um sistema que exclui muitas pessoas. E aí ela entra naquele lugar para ver isso, ver os excluídos, ver aqueles que não foram vistos, ver aquelas pessoas que não tiveram um lugar dentro do sistema dela. Então, a partir do momento que ela inclui os excluídos, ela pode. Gente, às vezes, as pessoas são promovidas, trocam de emprego, saem daquele setor, ou você sai do setor, ou você tem uma oportunidade de emprego nova. Por quê? Porque quando você aprende o que precisa ser aprendido, você não tem mais necessidade de ficar naquele lugar. Não precisa ficar naquela situação, não precisa ficar naquela circunstância. Então, tudo é aprendizado, tudo precisa ser visto. Tudo precisa ser terapeutizado. Com Eu falei que certeza. eu vou fazer uma figurinha. Eu até comentei com as minhas alunas ontem. É. Que eu não sei qual é a pergunta, mas a resposta é terapia. E é bem isso mesmo. Como precisa, é o que eu falo, até dentro do próprio. Quando a gente vai, né, para treinamento corporativo, principalmente com líderes, com pessoas que acabaram de se tornar líderes. Eu falo, olha, a gente investe tanto em graduação, pós-graduação, cursos, isso tudo é muito importante. Mas a gente vê pouca gente falando assim, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer um coach, eu vou constelar, né? Para eu ver as minhas emoções, porque na verdade é isso que vai estar em jogo, né? As nossas emoções ali, as nossas relações. E se a gente não dá ali para ela um olhar de cuidado, a gente não consegue ir para frente, não consegue ter sucesso. Flavinha, hum, Não, eu se você ia pudesse, falar porque. pode falar. Não, eu ia falar que você falou essa questão, né? Tipo, as pessoas não olham quem. Por exemplo, eu mesma. Eu sou formada e tenho 2 pós-graduações. Então, eu sempre fui muito atrás de estudar para concurso e sempre falava, não tenho tempo para olhar para minha saúde mental, né? Até que eu tive um burnout. E aí eu tive que parar tudo, largar tudo, recomeçar minha vida do zero, porque eu não olhei para o meu bem mais precioso, que sou eu mesma. Porque não adianta você querer correr atrás de um sucesso, correr atrás de uma carreira, sendo que a sua própria vida está toda desestruturada. Você vai pisar em terreno ardiloso, né? Vai pisar em argila, vai afundar. Uma hora vai afundar, né? Então, o que a gente mais vê hoje são pessoas com burnout, estressadas, com TAG, né? Que é a síndrome de transtorno de ansiedade generalizada. E as pessoas estão achando bonito ainda. E como se fosse normal. Não é normal. Não é normal. É o Você passar normal, o tempo sim. inteiro ansiosa, o tempo inteiro irritada, o tempo inteiro achando que as pessoas estão te passando a perna, o tempo inteiro achando que as pessoas estão te rejeitando, o tempo inteiro acreditando que tem algo errado com você, que você não é boa o suficiente, a síndrome da impostora, né?
o medo das pessoas descobrirem que você não sabe o que está fazendo e ao mesmo tempo está sempre fazendo cada vez mais. E não recebendo por isso. Não é normal a gente trabalhar muito, entregar um bom trabalho e não receber por isso. Você falou a respeito, por exemplo, de salário, né? A pessoa que ela trabalha há muitos anos e ela não vê uma melhora de salário. Para o empreendedor, que eu sei que tem muita gente aqui, ó, principalmente o pequeno empreendedor, né? Mulheres empreendedoras, a gente sabe assim, ó, que tem dificuldade de cobrar adequadamente pelo seu trabalho, no, merecendo aquilo que faz, para falar, ah, não, eu ouço muito isso. Se eu cobrar mais, eu vou perder meus clientes. Então, isso tudo não Não, é normal. eu Ah, comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar com terapia, sabe o que eu cobrava? Eu cobrava uma moeda. Porque no meu ver, no meu entender, quando eu comecei a trabalhar com terapia, e eu fiz isso por pouco tempo, porque graças a Deus, graças à terapia, hoje eu já não tenho mais esse desafio. Eu achava que, como eu tinha salário, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, eu não precisava cobrar das pessoas por aquilo que eu estava fazendo. Porque eu já recebia. Então, o meu tempo que eu despendia, eu atendia toda noite, toda manhã. Eu estava aprendendo, obviamente, no começo, mas depois que eu aprendi, eu ia fazer compras no mercado com aquele tanto de moeda. As meninas do caixa me adoravam, né? interessante. Aham. Porque eu ia, atendia e recebia aquelas moedas e me sentia satisfeita com aquilo, até perceber que, cara, tempo é vida. E se eu quero sair, né, fazer minha transição de carreira, porque eu fiz uma transição de carreira, eu preciso reconhecer o meu valor. Eu preciso entender que aquilo que eu estou entregando para aquela pessoa tem valor. E qual é o valor daquilo? Só que o mais importante, Rê, não foi descobrir o preço da terapia. Foi descobrir qual é o meu valor para entregar aquilo para aquela pessoa. O meu tempo, o meu valor, aquilo que eu investi em mim e no meu conhecimento para poder cobrar. E as pessoas querem, às vezes, eu não sei se faz sentido isso para você, mas me veio de falar, tá? As pessoas, elas querem monetizar, elas querem precificar o trabalho delas comparado com o preço de mercado, o preço dos outros, o do que ela acha que os outros vão querer pagar para ela. E não qual Uhum. é o preço dela, o valor dela, aquilo que ela realmente merece, Uhum. né? Não, não faz sentido nenhum que isso daí que você tá falando, viu? Nem sei quem que precisa ouvir isso daí que você tá falando na live, da dona da própria live. É o campo, Faz todo é o sentido, faz campo, é todo. para É, você e para mais pessoas aí. com Por certeza, quê? é, faz todo sentido. Sim, porque muitas vezes a gente quer precificar olhando para o lado. Só que a gente tem que começar a entender, e isso tem muito a ver com o meu trabalho, que é olhar para autoestima e resultado. A gente não vai ter resultado se não tiver amor próprio e autoestima. Não tem. Porque eu preciso olhar para mim, para eu enxergar o meu valor, para daí eu passar o meu valor para o meu cliente. E quando o meu cliente chega, se ele falar não quero, eu não vou me sentir rejeitada. Por quê? Porque o meu preço é esse, o meu trabalho, eu sei o que eu entrego. E aí eu vou começar a entender que se ele diz não, ele não tá dizendo não para mim. Talvez ele tá dizendo não pro meu produto. Ou para aquele momento, né? Ou A para gente, aquele eu que eu falo, momento. a gente não Ou compra tudo aquilo que nos oferecem. Então, os nossos clientes também não vão comprar toda hora da gente, né? exatamente. Hoje mesmo eu entrei no mercado aqui em Curitiba, que eu falei, meu Deus do céu, Eduardo, me tira daqui, porque senão eu quero levar tudo. Porque, obviamente, que o meu bolso não é compatível com levar o mercado inteiro, né? Ainda. Mas a gente começa a perceber que e se a gente tem problema de rejeição, e isso foi muito tema de ontem. Nossa, tá muito conectado, Rê. Já tá o que eu falei ontem, o que eu falei hoje, o que eu falei na mentoria. Eu falei assim, a gente tem dificuldade de vender e oferecer o nosso trabalho porque a gente tem dificuldade com a rejeição.
A gente tem dificuldade de receber o não. Por isso que a gente quer vender pouco. A gente só quer oferecer para a hora que a gente tem certeza. Ou quando o cliente diz que não quer, a gente se sente rejeitado. Mas a ferida de rejeição vem da onde? Do sistema, evidente. Vem lá de trás, né? Então, a ferida da rejeição, ela vem lá. Como foi essa gestação? Como foi quando você... A concepção, a gestação, o momento do seu nascimento? Como foi a concepção e a gestação da sua mãe? Porque isso, eu falo, cara, isso é uma chave muito importante. Porque talvez a sua mãe foi amorosa com você e não te rejeitou. Só que você estava dentro da barriga da sua mãe, no óvulozinho que estava dentro da barriga da tua avó. Porque os óvulos da nossa mãe, eles se formam enquanto eles já estão na barriga. Eles estão lá no ser humaninho, no bebê. E aquele ser humano vai dar a vida a outro ser humano e às vezes a sua mãe não te rejeitou. Mas será que ela não foi rejeitada pela própria mãe? Pelo próprio pai? E aí você tem problema com teu pai e o teu dinheiro não fica. Gente, vocês entendem a importância de olhar para essas coisas? Por isso que a gente tá aqui nessa live. Vivem sem olhar para isso. É isso que hoje em dia eu fico assim, gente, como vocês não estão dispostos a entender isso mais a fundo, né? A olhar para isso de uma forma profunda, de falar, cara, eu não quero mais repetir esses padrões. Eu não quero mais viver uma vida em que eu sou determinada pelas minhas limitações e não pelos meus desejos e os meus sonhos, né? Pela minha realidade de hoje. Então é muito importante todo esse olhar, todas essas questões. E assim, né, Flávia, até por isso que até a minha audiência, pessoal, vocês estão me vendo com uma abordagem bastante diferente de janeiro para cá. E justamente porque, assim, aquilo a gente já conversou, né? Eu e a Flávia, a gente teve muita conexão lá no IFT, foi um treinamento de imersão de uma semana, né? Eu, ela e a Luana. E A a Luana tá Luana. aqui, viu? Ó, a Luana apareceu aqui, ó, na nossa live, deve estar dando aula, a Luana personal. A gente ficou muito juntas lá, nós três, e eu te falei, né? A gente falou, ó, por que você veio aqui no curso e tal? E eu falei, olha, eu tô há muitos anos no meio corporativo, RH, essa questão da visão de ação trabalhista, o que que é certo, o que que é errado, e aí a gente fica muito racional, mas e não tem problema nenhum, porque a comunicação racional com a organização é muito importante. Mas o que que eu senti é que apenas o racional estava limitando o resultado que eu estava levando para os meus clientes, que eu tinha que ir além. Porque, por exemplo, uma coisa é você saber assim, a história de vida do cliente interferiu no desenvolvimento dele. Então, ele rejeitou o pai, rejeitou a mãe. Então, ele precisa olhar para a história dele com mais honra. Tem exercício. Outra coisa é você ligar essa chave para ele sentir isso. Dessa forma mais, né, emotiva, dessa forma mais sistêmica que você está falando. Então, é por este motivo, galera, né, que eu fiz a questão de trazer a Flávia, que é uma pessoa que eu vejo que fala isso com muita propriedade, que na verdade tá próxima de mim, né? Então isso é muito importante. A gente até falou, ó, nós vamos fazer mais coisas juntas. Então essa live aqui é só o início e de trazer essa abordagem, principalmente do seu trabalho, né? Então, por exemplo, eu vou até um ponto, mas outro ponto já é a constelação, já é a parte terapêutica que com certeza vai aí para Flavinha, né? E aí, Flávia, eu queria que você dissesse, já indo aqui para o final da nossa live, desse nosso bate-papo, diante de tudo isso, então, ó, nós falamos, né, dos sinais que impactam aí a nossa vida, que mostra que alguma coisa precisa ser resolvida. A gente falou da relação com os nossos pais, dessa aceitação. Primeiros passos para a gente dar resolver esses emaranhados. E aí eu queria que você, ó, se você pudesse dar uma mensagem, o mundo inteiro agora vai te ouvir, tá? Faz de conta que o mundo inteiro agora vai te ouvir nesta mensagem da Flávia. Qual seria a mensagem da Flávia para o mundo nesse momento? Tá. Então, eu vou falar sobre o meu movimento, tá? Que é a mensagem do meu movimento.
que é: não existe evolução sem autocura. Não existe. Não existe progresso sem a autocura, sem a gente olhar e curar dentro de nós, né? Então, a bandeira que eu levanto da autocura é o meu mundo melhor. Não existe organização melhor, casamento melhor, nada melhor sem o meu mundo melhor primeiro. Então, eu preciso primeiro me curar, primeiro olhar para as minhas questões, para daí sim o restante fluir com leveza, prosperidade, abundância, dinheiro, carreira, realização pessoal. Tudo isso vem com o processo de autocura. Isso. E como que as pessoas fazem para ter a ajuda da Flávia nesse processo de autocura, Flávia? Então, olha, me interessei pelo conteúdo da Flávia, me identifiquei em muitos momentos aqui nisso que você está falando. Como que você entrega o seu trabalho? Como que a gente pode te acessar, Flávia? Eu sou a louca dos produtos, tá, gente? Já que é para vir Mas hoje abundância, você que venha pode. bastante, né? É, hoje pode fazer hoje tanto a sessão individual quanto a mentoria individual. E eu tenho também cursos, né? Por exemplo, eu tenho a técnica energética do padrão angelical, que eu trago tanto a ferramenta mais energética, mais espiritual, quanto a visão sistêmica dentro dessa terapia, né? Eu ensino muito sobre essa visão sistêmica, sobre postura, sobre o lugar, qual é o seu lugar no seu sistema, qual é o seu, como você deve se posicionar na vida dentro do curso da formação do padrão angelical. Então, tanto atendimento individual quanto nas formações do padrão angelical, vocês podem ter aí acesso a esse conteúdo, esse transbordar, né? Porque é um conhecimento que a gente transborda, é um conhecimento que a gente usa na nossa vida e tenta aí passar para vocês de uma forma prática, né? Uma forma que você use na sua vida também, no seu dia a dia, na sua profissão, na sua casa, tudo isso. Que legal, Flávia. Então, ó, o pessoal já pode seguir a Flávia aqui, tá bom? Através do arroba dela. Em algum momento aqui, porque esse vídeo ele vai para o Spotify, para o YouTube, eu também vou deixar suas redes sociais aqui, tá bom? Para Tá em bom? qualquer momento o pessoal que acessar. Eu falo muito assim, né, que essas lives, independente aqui de audiência, quem assiste a gente ou não, ela fica como um material adicional. Então, por exemplo, né, hoje eu fiz uma sessão de coaching e aí eu falei, olha, vamos fazer uma live a respeito disso, você vai assistir. Já vi que a pessoa entrou aqui, saiu, talvez não deu para ficar, mas com certeza vai ser um material que eu vou encaminhar para ele. Então fica como material aí adicional para falar, né, aprofundar aí mais alguns assuntos, fica para você também. Claro, Flavinha, claro. eu digo assim, né, que uma frase que a gente ouviu muito lá no curso, que agora você falando da autocura, e se eu pudesse deixar a minha mensagem hoje, porque é aquilo, né, a gente tem momentos da vida, seria a sua maior dor é a sua maior cura. Então, você que está passando por uma grande dor, que você se identificou aqui na carreira, no seu sucesso profissional, preste atenção nessa dor, porque ela pode ser o despertar da sua grande cura. A gente não tem nenhum movimento na nossa, porque a gente fala assim, nossa, mas eu vou empreender, eu vou trabalhar com ajudar as pessoas, sendo que eu sou uma pessoa que precisa de muita cura. Olha, a sua maior dor pode ser se impulsionar para uma cura. Não é mais gostoso? Olha lá, né? A Flávia falou do exemplo dela. Olha, eu passei por burnout, eu fiz uma transição de carreira. Não é gostoso a gente ouvir de quem passou por aquele processo e venceu? Então, o processo que você está passando agora pode ser o despertar realmente para grandes realizações que você pode fazer. E é o que eu falo, a sua carreira, a sua profissão, onde você ganha o pão ali, ele é um bracinho para você poder cumprir a sua missão, né, Flavinha? Exatamente. Inclusive, uma das coisas que eu trago muito, e você falando, é que na nossa maior dor está o nosso propósito. Por quê? Porque quando a gente cura a nossa maior dor, a gente descobre as nossas maiores forças e talentos, e isso sim se transforma num propósito. Às vezes a gente acha que propósito é algo que a gente nasce, que cai do céu, que a gente é iluminado para descobrir qual é o nosso propósito.
Mas não, a gente já viveu aquela dor e isso pode se transformar no propósito, que é exatamente o que você falou. E eu acredito demais nisso, Rê. Muito obrigada, inclusive, por me relembrar disso. Faz muito sentido. Eu que agradeço, Flavinha, agradeço pela sua presença aqui, agradeço a todo mundo que esteve aí com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras, viu? Continue fazendo esse trabalho tão inspirador que você tem, em especial com mulheres, que eu vejo que você tem um diálogo muito forte com mulheres, tá aí, ó, toda de rosinha, e também por isso, né? Picadinha. Isso, que a gente sabe, né, que hoje em dia, né, a energia feminina, ela está sendo cada vez mais valorizada, né? Não é o feminismo, não é, mas essa nossa energia é cada vez mais valorizada. Então, parabéns por esse trabalho que você faz e que isso continue voltando em muita prosperidade, abundância, felicidade, amor, sucesso e dinheiro. Pra nós. Pra Isso. nós. Para Exatamente. você, viu, Flavinha? Tá bom. Muito obrigada, viu? Beijo, Rê. Uma Obrigada, honra. pessoal. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.